Podemos? Então tá. Boa tarde, gente. Muito prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Rasmi, eu sou da equipe de oncologia do 9 de julho e fui chamada hoje para fazer a moderação aqui no meio dessas duas pessoas maravilhosas que vão apresentar um tema que para a gente é muito interessante, né? É um tema que que nós profissionais da saúde, temos uma dificuldade imensa em lidar. Até mesmo quando a gente entende, acho que hoje nós vamos entender um pouco melhor as indicações. Acho que culturalmente nós somos um povo muito relacionado à alimentação, muito relacionado à dieta. Então, a gente está triste, a gente quer se alimentar, está feliz, quer se alimentar. E isso é uma coisa que naquele momento final é algo que é muito difícil, tanto para a família quanto para o paciente. Muitas vezes a gente, como profissional da saúde, também tem diversas inseguranças ali na suspensão da alimentação. Então, acho que vai ser um tema em que eu vou conseguir aprender bastante também. Hoje quem vai palestrar agora, vai começar com a Maiara, né? A Maiara é da equipe de nutrologia aqui do Hospital 9 de Julho, fez residência médica pelo IGESP, residência em clínica médica pelo Instituto Prevent Senior e é pós-graduada em nutrologia. Então, vamos começar com ela. Oi, boa tarde, gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar de um tema que eu gosto bastante e que é muito frequente no nosso dia a dia, principalmente dentro da nutrologia hospitalar. E eu fico à disposição também para esclarecer algumas dúvidas, discutir casos também nos dias que eu estou aqui, assim como acho que todo o restante da nossa equipe que é extremamente acessível. Eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa aula. E eu vou começar com a definição de cuidados paliativos, segundo a OMS. Cuidados paliativos é uma abordagem que objetiva a promoção da qualidade de vida dos indivíduos diante da ocorrência de doenças ameaçadoras de vida, contribuindo para a prevenção e alívio do sofrimento através da identificação precoce, avaliação correta e tratamento adequado dos sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Mas o que é qualidade de vida, né? É um conceito muito subjetivo e que varia de indivíduo para indivíduo, né? E multidimensional e que varia muito também de acordo com a situação clínica que aquele paciente está naquele momento. É a percepção do indivíduo em relação à sua posição na vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores em que ele vive, considerando seus objetivos, expectativas, padrões e interesses, influenciável por diversos fatores, dentre eles a dieta. É um direito humano universal e não é sinônimo de finitude. Dentre os pacientes que estão recebendo, né, o cuidado paliativo, 38,5% são pacientes portadores de doenças cardiovasculares. A maioria acha que são os pacientes oncológicos, mas a grande parte são pacientes portadores de doenças cardiovasculares, seguido pelos pacientes oncológicos, os pacientes portadores de doenças pulmonares crônicas, como DPOC, enfisema, e outras doenças, pacientes portadores de AIDS e HIV, diabetes e outras condições neurológicas, pacientes com doença renal crônica, os hepatopatas crônicos. E por que pensar em cuidado paliativo dentro do contexto hospitalar, né? Cuidado paliativo reduz custos de saúde, reduz sintomas e melhora a qualidade de vida dos pacientes. Qual que é o papel da nutrição dentro do cuidado paliativo? Tem um papel preventivo, que é melhorar ou preservar a composição corporal, mantém a hidratação, manter o prazer pela ingesta alimentar. Tem um papel de controlar os sintomas dos pacientes, através de manejos dietéticos que a gente consegue fazer ali no dia a dia, né? E retardar o desenvolvimento da síndrome anorexia-caquexia, além de ajudar na ressignificação da alimentação e do ato de se alimentar. E ela tem uma função terapêutica também, através dos ajustes ali do balanço energético e da oferta de caloria, proteína e micronutrientes. Aqui eu trouxe essa foto foi tirado de um artigo de oncologia, e traz
diversos sintomas que um paciente pode trazer dentro do tratamento oncológico, né? Desde náusea até diarreia, vômitos, dor, aquela sensação de boca seca, saliva mais espessa, úlceras orais, constipação. Então, a gente, como uma equipe de terapia nutricional, consegue manejar dentro do planejamento dietético do paciente algumas opções que a gente consegue ajudar o paciente no manejo, o paciente e a equipe no manejo desses sintomas. Tá? O Conselho Nacional de Nutrição Oncológica do INCA determina que o objetivo da terapia nutricional no cuidado paliativo deve variar de acordo com o estágio da doença e mudar à medida que a doença progride. O objetivo e o tratamento devem ser reavaliados periodicamente, sempre valorizando a importância de minimizar possíveis desconfortos causados pela alimentação, priorizando o prazer da ingesta alimentar, o conforto emocional e a redução da ansiedade, além de melhorar a autoestima daquele paciente e favorecer a socialização entre o paciente e a sua família. E onde que a gente consegue atuar dentro do planejamento terapêutico em pacientes que têm dieta via oral, né? Por exemplo, um paciente que tem uma xerostomia, né? Que é aquela sensação de boca seca. Quais medidas que a gente pode fazer para ajudar esse paciente, né? Fornecer a ele alimentos mais úmidos, mais enriquecidos com caldos, fornecer alimentos gelados, mais, por exemplo, com sabores ácidos, com sabores mais fortes, desde que o paciente não tenha úlcera oral. Um paciente portador de mucosite, como que a gente pode ajudar? Evitar que aquele paciente receba alimentos mais picantes, alimentos com sabores mais ácidos, que podem favorecer ali a piora do sintoma. Paciente com constipação, estimular o paciente a tomar mais água, tomar mais líquido, nem que seja ali de maneira fracionada ao longo do dia. Paciente com saciedade precoce, que é uma queixa muito comum, né? O que a gente pode fazer para estimular esse paciente, né? Estimular ele a ter aquelas refeições em menor quantidade, em maiores porções ao longo do dia. Estimular o paciente, depois que ele se alimentar, ficar um pouco mais em pé, ou fazer algumas caminhadas mais curtas, medidas comportamentais para ajudar no alívio daqueles sintomas. Então, tem várias medidas comportamentais e dietéticas que a gente consegue atuar para poder fazer manejo de sintoma oncológico ou sintoma dentro do paciente no cuidado paliativo. E aí, sobre recomendações energéticas, não existe uma recomendação energética específica para um paciente em cuidado paliativo. Vai depender muito da situação clínica, do diagnóstico e de como aquele paciente está naquele momento, né? Então, um paciente com câncer, por exemplo, em cuidado paliativo, a gente deve considerar a mesma recomendação para um paciente com câncer adulto e idoso em tratamento antineoplásico, mas na impossibilidade de atingir essa meta, adequar a oferta calórica que melhor conforte o paciente no momento do estágio da doença em que ele se encontra. Sempre ter a terapia de nutrição oral como base do cuidado, se for possível e se for viável, incentivando pequenas refeições frequentes, uso de alimentos densos em questão de caloria e energia, e as considerações culturais e religiosas daquele paciente. Sempre que a gente tiver a possibilidade de utilizar o suplemento de nutrição oral, a gente vai optar pelo suplemento de nutrição oral. E aí, dentro do cuidado paliativo e da terapia de nutrição em via artificial, seja ela enteral ou parenteral, a gente fica ali num limbo em que momento a gente vai indicar, em que momento a gente vai tirar. E aí existem algumas evidências que mostram para a gente, mas que nem sempre a gente consegue colocar na prática. Então, a comunicação entre as equipes e a conversa entre a família, equipe, paciente sempre é essencial. Temos que levar sempre em consideração os princípios de beneficência e não maleficência sempre que a gente for indicar uma via alternativa de alimentação.
Lembrar que quando o paciente está num estado de caquexia refratária, que é aquele paciente que já está em catabolismo intenso, não é responsível a um tratamento anticâncer ou um tratamento de uma doença já em fase terminal, por exemplo, um DPOC já em fase terminal, que tem um score baixo de desempenho, uma expectativa de vida menor que 3 meses, o que define a caquexia refratária, o suporte de nutrição interal agressiva geralmente não vai trazer benefício, só pode, pelo contrário, aumentar o desconforto daquele paciente. E o paciente que está em finitude, dieta trófica, quando tiver indicação, para manter um conforto, tanto da família, muitas vezes tanto do paciente, muitas vezes da família, e evitar um volume muito alto, para evitar congestão, anasarca, sobrecarga cardíaca, sobrecarga renal, para não prejudicar mais aquele paciente. E quando a gente vai indicar uma via alternativa de alimentação, né? Se o paciente tem uma expectativa de vida de meses ou mais, e aí eu vou mostrar alguns scores que a gente pode usar para definir a expectativa de vida desse paciente, e ele tem um trato funcional funcionante, a gente pode considerar a terapia nutricional e enteral. Se esse paciente tem uma absorção significativamente comprometida, a gente vai considerar a terapia de nutrição parenteral. Porém, quando a esperança de vida desse paciente é de dias ou semanas, ou esse paciente está em caquexia refratária, a gente geralmente não indica via alternativa de alimentação, a gente prioriza via oral, de acordo com a aceitação daquele paciente. De novo, o Consenso Nacional de Nutrição Oncológica do INCA mostra que o planejamento nutricional nos pacientes em cuidados paliativos deve levar em consideração alguns prognósticos e scores de vida que a gente consegue utilizar para determinar quando é que aquele paciente, definir quanto tempo de vida aquele paciente ainda pode ter. Algumas escalas, na prática, no dia a dia, a gente utiliza. Outras eu trouxe a fim de apresentação, porque a gente acaba não utilizando no dia a dia. Uma delas é a escala de Karnofsky, é o KPS, no qual o paciente que tiver um número menor que 50, né, menor que 50%, indica a necessidade de cuidados de suporte. Essa é uma escala que avalia o desempenho funcional do paciente e, através dela, a gente consegue ir classificando ele de acordo com a numeração. Tem o ECOG é uma escala oncológica. A gente usa ela é uma versão um pouco mais simplificada do KPS, e o paciente que tiver um score maior ou igual a 3 tem um mau prognóstico e indicação de consideração de limitação terapêutica. Tem o PPS, que é uma escala já dentro do cuidado paliativo. Ela é utilizada para avaliar o estado funcional em cuidados paliativos, e o objetivo dela é estimar a sobrevida e guiar a transição dos cuidados para os cuidados exclusivamente paliativos. Se a gente tem um paciente com PPS menor que 30, ou seja, aquele paciente que é totalmente restrito ao leito, incapaz de fazer os trabalhos domésticos, uma doença extensa, uma dependência funcional para atividade básica e atividade instrumental completa, uma ingesta oral já reduzida, tem um PPS de 30, então ali a gente tem já alguma estimativa de que ele tem uma sobrevida mais curta. Tem o PPI também, que usa o PPS, que é a escala anterior, é um outro índice que a gente usa. Ele é utilizado para prever a sobrevida. E aí, se a gente soma um PPS mais alguns sintomas, mais algumas particularidades clínicas que aquele paciente apresenta, se der maior ou igual a 4, esse paciente tem uma sobrevida ali menor que 3 semanas, e aí talvez não seja indicado a via alternativa de alimentação. E esse é um outro score que leva em consideração também alguns exames laboratoriais, como a contagem de leucócitos e contagem de linfócitos, mas que na prática, no dia a dia, a gente não usa muito. E a nutrição parenteral, né? Quando é que a gente vai indicar a nutrição parenteral dentro do cuidado paliativo? Se o paciente tiver uma sobrevida menor que 2 meses, os riscos e o peso do tratamento superam os benefícios. Mas nem sempre a teoria
é igual à prática. Por isso que a gente sempre conversa e a gente sempre discute com os médicos titulares, com os médicos que estão dentro do caso desse paciente, a indicação ou não dentro do quadro dele, né? Então, a comunicação realmente é muito importante, porque muitas vezes a gente sabe que talvez esse paciente não tenha uma sobrevida de 2 meses, mas que uma dieta parenteral ou uma nutrição artificial pode trazer um conforto para esse paciente, e aí a gente indica. Mas também sempre tentando calcular a menor infusão de volume possível também para evitar que esse paciente seja prejudicado também com um volume muito excessivo de dieta. A ESPEN, que é a Sociedade Europeia, fala que pacientes com neoplasia avançados que não podem receber nutrição oral e enteral, recomenda-se avaliar o prognóstico, a qualidade de vida atual e se pode ser mantida ou melhorada com a via parenteral, e se o paciente tem o desejo de receber essa intervenção. Talvez ficar 24 horas ali ligado numa dieta parenteral não seja confortável para aquele paciente, né? Será que a gente pode fazer uma nutrição artificial em menor tempo, em 12 horas, em 10 horas, em 14 horas? Será que aquele paciente também realmente quer receber aquela nutrição? Ou será que ele prefere tentar, nem que por via oral, seja ingerida alguma coisa para um mínimo conforto, né? Então, esse daqui também é da ESPEN, é a continuação do slide anterior. Então, pacientes com expectativa de vida menor que 90 dias e com baixa capacidade funcional, a nutrição artificial não apresenta nenhum benefício clínico, podendo até ocasionar sofrimento ao paciente, exceto nos casos em que o paciente já vinha utilizando alguma via artificial de alimentação e evoluem para a fase ativa de óbito, né, para a finitude. A descontinuidade depende do desejo do paciente e familiares e deve considerar os aspectos bioéticos envolvidos também. E as medicações orexígenas, né? Quando que a gente vai indicar dentro do contexto paliativo? A importância clínica dessas medicações é para estimular o apetite, mas nem sempre vai ter um impacto na funcionalidade e no ganho de peso daquele paciente, principalmente em estágios de caquexia avançada. A ESPEN determina que a gente tem que considerar essas intervenções farmacológicas nos pacientes com anorexia e perda de peso involuntária, quando as medidas nutricionais isoladas não forem suficientes. E a ASPEN sugere que, quando a ingesta alimentar está significativamente abaixo das necessidades por mais de 7 dias, há risco nutricionais, a gente deve considerar intervenções farmacológicas. E quais medicamentos a gente tem disponível como orexígenos, né? Temos os corticoides, as progestinas, a olanzapina e a ermitarzapina, que são a olanza é antipsicótica, a ermitarzapina é antidepressivo, a ciproheptadina, derivados de cannabis medicinal e a namorelina. Esses dois últimos, a gente tem pouquíssimas evidências que comprovam realmente o uso dele como medicações orexígenas, e eu acabei não trazendo muita coisa, mas eu vou destrinchar um pouquinho os outros que a gente tem mais evidência. Os corticoides, eles são bem indicados para os pacientes paliativos em que eles tenham ainda o desejo de se alimentar. Eles têm alguns efeitos adicionais, como analgésico e antiemético, mas tem um efeito transitório ali no estímulo de apetite de mais ou menos 4 semanas. Porém, tem uns efeitos indesejáveis de redução de massa muscular, imunossupressão, dependendo da dose, hiperglicemia, resistência à insulina e insônia. Por isso que a gente preconiza, quando for usar o corticoide como medicação orexígena, administrar a medicação no período da manhã, para evitar que esse paciente tenha insônia no período da noite. A dose que a gente usa geralmente é de 3 a 4 miligramas de dexametasona. Se for prednisolona, 5 miligramas, e a metilpred, 125 miligramas intramuscular. O guideline da ESPEN traz que eles sugerem utilizar os corticoides num tempo também restrito ali de 1 a 4 semanas, principalmente nos pacientes que têm anorexia relacionada ao câncer, mas tomando cuidado com os efeitos colaterais que eu já tinha citado ali no slide anterior. As progestinas, o nome comercial dele é o Megestrat ou Femigestrol.
É um hormônio, né, derivado da progesterona. A posologia que a gente utiliza é 160 miligramas 3 vezes por dia. Ele age no centro da fome e saciedade, aumentando o apetite e reduzindo citocinas inflamatórias, porém tem alguns efeitos indesejáveis que a gente tem que tomar cuidado ao indicá-los, que é hipertensão, disglicemias, ganho de peso sem ser ganha de massa livre de gordura e impotência sexual. Por ser um hormônio, ele também pode aumentar o risco de efeitos embólicos, como TVP e embolia, e insuficiência adrenal. Lembrando que se a gente for utilizar num contexto de um paciente que já está acamado, ou um paciente que já é oncológico, eles já têm um risco maior ali de fazer fenômenos embólicos, talvez as progestinas não sejam uma indicação tão boa para aquele paciente. Esse artigo trouxe que as progestinas não forneceu melhoria na qualidade de vida, mas teve um ganho ali médio de peso de 2 quilos no uso da progestina. Ah, ai, a ESP fala da progestina, da mesma coisa, para ajudar no controle de apetite nos pacientes, para aumentar o apetite nos pacientes que têm anorexia, porém tomando cuidado com os efeitos colaterais que podem ser indesejáveis. A olanzapina e a mirtazapina, a olanza melhora o apetite e a qualidade de vida dos pacientes, e a mirtazapina pode ser usada num contexto de depressão associada à anorexia. O FDA não tem nenhum medicamento atualmente aprovado para tratar a caquexia do câncer, mas geralmente em pacientes com câncer avançados, eles sugerem que a gente pode oferecer a olanzapina em dose baixa, uma vez por dia, e se os pacientes não tolerarem a olanzapina por conta de efeitos colaterais, e a maior parte das vezes é porque ela pode ser um pouco mais sedativa, a gente pode também utilizar a progesterona ou o corticoide como opção. Aqui é o estudo mostrando que a olanzapina é utilizada na dose de 2,5 miligrama no início da quimioterapia de pacientes com câncer gástrico avançado, câncer de via biliar e câncer de pulmão, melhorou teve um aumento do ganho médio de peso ali de 2,7 quilos, melhorou o apetite em 43% dos pacientes que usou olanzapina, vezes 13% que não utilizou no grupo controle, e melhorou a qualidade de vida em 70% no grupo que utilizou, versus 50% no grupo que não utilizou. Então, mostrando que a olanzapina é uma droga barata, bem tolerada, e acreditamos que ela pode ser considerada como terapia complementar em pacientes que iniciam quimioterapia e estejam em risco de desenvolver anorexia. Mas novos estudos e análises com desfechos a longo prazo e sobrevida são necessários. Uma outra medicação que é mais conhecida, né, como o Apevitin ou o Cobovital, que é a ciproheptadina, é um anti-histamínico de primeira geração. Não tem estudos utilizados, não tem estudos mostrando a segurança realmente no uso dessa medicação em idoso, apesar de a gente usar bastante na prática clínica. Tem alguns efeitos indesejáveis, como confusão, boca seca, constipação, que são efeitos anticolinérgicos decorrentes do uso do antihistamínico. E o American Geriatrics de 2019 fala que é um medicamento que deve ser evitado na população idosa por conta dos efeitos colaterais, mas a dose, quando se usa, é de 4 a 12 miligramas por dia. Também ser preferencialmente administrado no período noturno, porque é uma droga sedativa e também pode dar sono. Aí eu trouxe obrigada, do cannabis, que não tem evidência científica consistente que indica o uso dele como medicação orexígena. E a namorelina, que é um análogo da grelina, que é um hormônio orexígeno, com uma vida mais longa do que o hormônio natural, pode ser utilizado. A ideia é que ela possa ser utilizada, né, no futuro como um orexígeno, mas ela tem alguns efeitos indesejáveis, como hiperglicemia, edema e náuseas. E aí a gente leva também a pensar.
um paciente oncológico que já está em vigência de um tratamento quimioterápico, que já tem um pouco, naturalmente, já está mais nauseado, será que seria bom a gente indicar essa medicação? Será que a gente não pode pensar num corticoide que já tem um efeito antiemético também? Então, tem sempre tentar levar em consideração e o valor também, porque é uma droga mais cara. Tem um estudo que fala do Japão. Aqui é mostrando o efeito no peso nos pacientes que usaram a namorelina e os que não usaram. Então, teve um aumento de peso, mas ainda assim a ESPEN não recomenda utilizar a medicação, porque não tem muitos estudos mostrando que realmente ela é eficaz. E aí a conclusão dentro da terapia nutricional, né, nos cuidados paliativos, a gente tem que sempre respeitar os valores, as crenças e opiniões do paciente e da família, respeitar os valores bioéticos, discutir entre as equipes envolvidas, no caso, sempre qual é a melhor opção para o paciente, tanto em via de alimentação como em indicação de medicamentos para estimular o apetite. Como que a gente vai manejar os sintomas daquele paciente dentro daquilo que a gente tem para manejar, né? As meninas da nutrição, em adequação de cardápio, em adequação de preparo alimentar, em educação comportamental do paciente também, que eu acho que é uma função da equipe multi, né? Não esquecer da hidratação, porque desidratação pode piorar o delírio, pode dar mais constipação, piorar o nível de consciência do paciente, além de aumentar o risco de lesão por pressão, e é o que a gente não quer. Lembrar que a caquexia refratária, o paciente não vai se beneficiar de terapia nutricional otimizada e que a terapia nutricional, em casos avançados, não altera o curso da doença e pode causar desconforto físico e emocional. O óbito não é antecipado caso o paciente fique sem alimentação. E obrigada. Parabéns, Mayara, pela excelente aula. Agora eu vou chamar o Dr. João, formado oncologista pela USP de Ribeirão Preto, paliativista pela USP aqui em São Paulo e coordenador-chefe da nossa equipe de paliativos aqui do Hospital 9 de Julho. Obrigado, Rasmi. Então, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, como a Rasmi falou, eu sou o João. É um prazer estar aqui com vocês. Sempre bom poder compartilhar o conhecimento. Fica um pouco mais difícil de falar alguma novidade depois da aula da Mayara, mas eu trouxe aqui alguns assuntos mais baseados em evidência, mas eu quero também entender com vocês a parte clínica e prática, como é que vocês fazem. Então, a Mayara deu uma aula aqui falando do benefício, do malefício com relação à dieta. Como é que é para vocês, na prática, não dar uma dieta para um paciente? Principalmente nutrólogos e nutricionistas que se formam aprendendo o tempo todo a dar comida. Como é que é, de repente, não dar? Como vocês se sentem? Essa é a hora que vocês respondem. Pode ficar com o seu, pego. É angustiante, né? Que a gente passa a nossa formação inteira aprendendo que a gente tem que colocar o paciente na meta calórica e proteica sempre que possível, né? E estuda todos os benefícios de nutrir, né? E manter a saúde, manter o estado nutricional. Aí, de repente, chega o doutor João e fala, nada disso, vamos suspender tudo. Mas e aí, o paciente não vai sentir fome, sede, né? Como que a gente lida com esse conflito com a família? Eu acho que eu superei já essa fase de largar a meta um pouco para o lado, mas ainda fico um pouco aflito com a dinâmica com a família. Como que a gente conversa, como que a gente aborda reduzir um volume de dieta interal ou parenteral. Às vezes a gente ainda se assusta com algumas respostas, né? Então, acredito que os colegas devem ter a mesma angústia. Guilherme. Eu tenho um certo receio em deixar o paciente em jejum, óbvio, essa angústia é super natural, mas ao mesmo tempo eu respeito muito o momento do paciente.
E da família, eu acho que isso é muito importante. Se eu sinto da família uma tranquilidade e do paciente uma tranquilidade, eu respeito, eu acho que ele tem que ficar em jejum naquele momento. E depende muito do final de fase de vida que ele encontra, se que ele se encontra, né? Se aquele paciente ainda tem algumas semanas, meses de vida, é diferente. Agora, se ele já está em fase final mesmo, que a gente entende que daqui a uma semana vai ser um desfecho mesmo, eu acho que eu fico muito tranquila se o paciente e a família me mostrarem, né, essa estarem abertos para isso. Doutor João, eu fico confortável de não fazer terapia nutricional, caso a onco tenha dado um retorno de que o paciente tem um prognóstico muito curto ali, e até a gente estava conversando esses dias, você falou que a média de segmento eram 6 dias dos paliativos, 6, 7 dias, né? Ultimamente eu tenho errado para mais do que para menos, e isso me deixa mais desconfortável, porque a gente vai reduzindo um pouco a competência de prognosticar aquele paciente. E aí você vê que você fez dieta para ele até a segunda e na sexta ele faleceu. E aí eu fico me perguntando assim, se eu não fiz a mais terapia nutricional para um paciente que não estava se beneficiando nada. Então, por isso que acho que a última aula casou bem com aquela aula de caquexia, né? Que é dessa importância de vocês trazer esse insight clínico de quando parar de fazer terapia nutricional, objetivando meta, alguma coisa assim nesse sentido. Perfeito. Da nutrição, alguém? Olá. É, bom, eu acho que, de acordo com a nossa prática clínica, né, a gente vai reconhecendo sobre quando, né, continuar alimentando e quando parar. Eu acho que a gente consegue ter uma dimensão maior com base nos pacientes que a gente vai acompanhando os casos, né, a gente vai manejando terapia nutricional, então isso vai melhorando, né, com o decorrer. Mas eu tenho um caso, né, em que eu acompanhei um paciente num residencial de longa permanência, o qual o próprio paciente tinha falado que ele queria ficar de jejum no fim de vida. E aí esse paciente ficou 2 meses de jejum antes do óbito. E aí, eu era nutricionista responsável técnica desse residencial, e aí para mim foi bem desconfortável, né, ver um paciente que durante tanto tempo ficou em jejum, porque foi muito tempo, né? E aí, ele poderia se alimentar, mas ele escolheu não se alimentar, né? Então, era um paciente médico, e aquilo ali me angustiou um pouco, né? Porque a gente vê, né, o manejo do jejum nessa fase final de vida, mas me intrigou, né? Por que todo esse tempo, né? Mas isso foi escolha própria do paciente também. Então, né, foi uma situação que eu passei que realmente refletia essa questão da prática clínica. Foi um pouquinho mais difícil. E todas essas angústias que vocês trazem é algo muito comum e que mesmo nós, paliativistas, a gente também tem. E isso não é nós aqui 9 de julho. Isso é mundo. Então, são dúvidas que todo mundo tem e é onde a gente vai tentando estudar tudo isso para saber o momento ideal de parar, de continuar, como continuar, até quando continuar. Mas a gente sempre fica na dúvida: começo com a dieta? Não começo? Mantenho ou eu tiro? Não é algo tão simples, ainda não é tão palpável, ainda não é tão bem estudado, porque, como a Mayara trouxe, a gente tem aspectos éticos, aspectos físicos, existem tabus, culturas, religiões, crenças. Tudo isso vai dificultando da gente tomar uma conduta ou até mesmo fazer um estudo. Pelo que eu vejo de vocês que comentaram, todos vocês ficam muito tranquilos quando a família ou o paciente concorda. Nós do paliativo, a gente está acostumado a pegar aqueles que não concordam. Porque os que concordam, a gente nem é chamado. Vocês já fazem, pronto, tá tudo certo, não precisa de paliativo, porque o que eu precisava resolver, eu resolvi.
Mas existem outras angústias com esses pacientes, com essas famílias, que talvez não alimentação, que talvez não um sintoma físico, mas às vezes um sintoma psicológico, um sintoma espiritual, e que na maioria das vezes a gente não aborda. Mas é algo muito comum, é um consenso que a gente percebe que somos acionados quando existe um conflito, uma intenção nossa diferente da intenção do paciente ou da família. A gente tem um costume, e isso não é Brasil, isso é mundo, de sempre tentar fazer o melhor para o outro. E quando o outro concorda com o melhor dele, que é o mesmo com o nosso, tá ótimo. Mas e quando a gente vê que não tem um benefício, que não tem uma indicação, e como ela trouxe há pouco, que também tem um malefício, como é que a gente para? Como é que a gente faz? Então, são vários fatores e existem ainda muitos medos. Cuidado paliativo ainda é recente, começou na década de 60, lá na Europa. No Brasil veio meados de 90, 2000, então praticamente um recém-nascido dentro da medicina, dentro de todas as áreas da saúde. Então, é algo que a gente ainda vem construindo, mas é algo que é muito comum a gente ter essa dificuldade de até onde ir, quando ir. Assim como o pessoal percebe que a hidratação artificial, que a gente fala muito de comida, mas também se tem a questão da hidratação, da desidratação, o famoso sorinho ali do lado que a família fica mais calma. Ai, tem um sorinho, então agora tá tudo bem. A gente sabe que não vai atingir a meta calórica, como o Renan falou, mas aquilo para a família é um afago. Se vocês forem ver aquele paciente que está em fase final de vida, que ele já não consegue comer tanto, que ele não quer meia colher, se ele come, a família comeu hoje. A gente sabe que aquilo não vai alimentar em nada, mas a família se sente aliviada. Primeiro, ela entende que entrou algum tipo de alimentação. E segundo, qual é a maior forma de cuidar que o ser humano tem? A alimentação. Tanto que, quando vocês recebem alguém na casa de vocês, qual é a primeira coisa que todo mundo pensa? O que eu vou oferecer de comida para essa pessoa? Às vezes a gente é até questionado. Você come isso, come aquilo, gosta disso, gosta daquele outro? É a forma que o ser humano sabe cuidar, é dar comida. E o familiar, isso é ainda mais intenso. Quando ele não alimenta, ele também se sente não cuidando. Eu não estou fazendo nada. Por isso que às vezes a enfermagem se revolta quando aquela família, eu ajudo no banho, eu faço isso, eu faço aquilo, e elas ficam loucas, porque mais atrapalha do que ajuda. Mas para aquele familiar estar ali presente naquele momento, é continuar cuidando, é continuar estando do lado, é continuar dando o amor e o carinho que ela tem por aquela pessoa. Então a gente também precisa tomar cuidado para não tirar isso, para não gerar uma ansiedade ainda maior. E é por isso que às vezes a gente tolera, às vezes, uma hidratação ou uma alimentação, se isso tiver algum valor para essa família e não trouxer prejuízo para o paciente. A gente não pode pensar em deixar uma dieta, por exemplo, 50, 70 ml hora para um paciente, sabendo que ele está congesto, edemaciado e que isso vai trazer um prejuízo maior. Aí a família bate o pé, eu quero, eu quero, eu quero. É onde a gente tem que mostrar ali, da parte fisiológica que não cabe, que não tem indicação, e ir reduzindo. Mas essa família que pede para manter essa dieta mais alta, vocês acham que a gente em algum momento vai conseguir tirar? Muito provavelmente não. Talvez com o tempo, a pessoa percebendo que aquele familiar, aquele paciente vem piorando, vem ficando numa condição mais frágil, ela entenda que a comida não tem mais benefício, a gente tira. Mas não é a família que a gente entra e tira de uma vez, porque ela não vai conseguir aceitar e compreender isso. Precisa-se de um tempo. Então a gente respeita esse tempo também. Mas sempre falando com relação à parte ética do que é colocar, tirar ou manter. São os 4 princípios que regem a ética: autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Então, todo caso que a gente avalia, esses 4 itens têm que estar presentes. Se a gente esquecer algum deles, a gente erra. E todos os consensos que fala de nutrição ou hidratação em fase final de vida, levem em conta isso, como a Mayara trouxe agora há pouco. E aí, só um ponto que eu acabei não falando, não sei se é de conhecimento de todos, mas a definição de fase final de vida é diferente da definição de processo ativo de morte. Então, fase final de vida ainda não tem um consenso bem estabelecido,
mas algumas literaturas trazem relacionado a tempo, os últimos 6 meses de vida de um paciente, outras trazem com relação à doença, no estágio mais avançado daquela doença. Um câncer metastático, um DPOC, já um GOLD-D ou E, um paciente com insuficiência cardíaca classe funcional 4, uma demência acima de um FAST 7A. Então, a gente já tem que alguns pacientes, dependendo da doença, estão em fase final de vida, porque é o último estágio da doença ou os últimos 6 meses. O processo ativo é o que a gente escuta popularmente, leigamente, as pessoas dizendo disfunção múltipla de órgãos. É quando aquele paciente não tem uma condição cardíaca adequada, pulmonar, renal, cerebral, cardiovascular, pele. É quando todos os órgãos vão falindo. É quando a gente vê muito evidente a morte se aproximando. Tanto nós quanto a família. E não é raro nesse momento a família se desesperar ainda mais. Tentar reverter aquele quadro. Não dá comida agora, se der comida ele melhora, ele recupera. Porque desde pequeno a gente escuta. Come para ficar fortinho, come para crescer, come para não ficar doente. Então a família tem esse mantra na cabeça deles, igual a gente tem na nossa. Mas a gente entende que fisiologicamente isso não muda. Até porque a definição de processo ativo de morte, que dura de 48 a 72 horas, é um processo irreversível. Ou seja, por mais que a gente faça, leve para UTI, ligue aparelhos, comece dieta, não vai mudar. É uma falência múltipla de órgãos, onde um órgão vai deteriorando o outro, vai sobrecarregando o outro e esse paciente vai a óbito. Então, ali é onde a gente tem que ser racional e mostrar que não tem indicação, não tem benefício e suspender o que não estiver trazendo nenhuma mudança na história natural da doença desse paciente. Então, a gente sabe que a hidratação e a nutrição nessa fase final de vida ou no processo ativo, ela não vai trazer benefício para esse paciente. Pelo contrário, pode trazer até malefício. Pode trazer um desconforto, pode trazer náusea, empachamento, vômito, broncoaspiração. Pode trazer edema, congestão pulmonar. Então, a gente vê que é muito mais deletério do que benéfico. Por isso que a gente consegue suspender ou reduzir a hidratação e a alimentação nesse momento. E aí é onde eles trazem muito claramente com relação à contraindicação nas doenças avançadas, como, por exemplo, uma demência. A demência avançada, aquele paciente em posição fetal, não anda, não fala, não come, ele é totalmente dependente para as AIVDs, ABVDs, e a gente sabe que ele está evoluindo de uma maneira ruim, mantê-lo alimentado, qual benefício a gente traz para esse paciente? A demência é reversível? Não, pelo contrário, ela é progressiva, vai continuar piorando. Mantê-lo naquela condição é mantê-lo numa condição de sofrimento, é onde a gente para. Mas aí a gente tem que tomar cuidado de quando é que a gente para e o que é sofrimento e o que não é. Como a Mayara trouxe agora há pouco, valores do paciente. Eu, numa cama, para mim já é péssimo. Tem paciente que fica numa cama tranquilamente. Atendi outro dia uma paciente jovem, sofreu um acidente, ficou tetraplégica. Para mim seria o fim. Para ela, tá tudo bem. Eu lido bem com isso. Se é a condição que eu tenho que viver agora, para mim não tem problema. E pro azar dela, ela ainda desenvolveu uma leucemia. E aí nos chamaram para ver, tratamos ou não tratamos? Baseado nisso, em valor dela, que aquela condição de vida para ela é viável, tratar a leucemia faz sentido. E se fosse eu, vocês indicariam? Não, obrigado, porque não teria indicação mesmo. Mas é a gente entender que não tem certo e não tem errado, mas é como cada um entende. E é por isso que a gente precisa ter essa comunicação. A comunicação não é exame complementar, a comunicação não é somente exame físico, mas é entender quem é o outro que a gente está cuidando. Todos nós aqui somos profissionais da saúde. Se a gente começou a estudar nesta parte para poder cuidar do outro, a gente só vai cuidar se a gente conhecer quem é o outro. Às vezes o que a gente entende como ajuda para o outro não é ajuda. Talvez fosse para nós,
mas não é para o outro. Então é onde a gente tira todos os nossos preconceitos, todos os nossos valores, deixa de lado e vai atender o outro e recolhe dele esses valores. E aí a gente vê dentro do nosso arsenal terapêutico o que cabe e o que não cabe. Às vezes uma hidratação cabe, às vezes não. O exemplo que você deu, não quero. Mas seria importante por causa disso, daquilo, não quero. Ok, a gente respeita. É o valor dessa pessoa. Para ele, muito provavelmente, viver naquela condição já não fazia sentido. Então, ter uma nutrição, se alimentar artificialmente ou não, já não fazia mais sentido algum. É onde a gente precisa entender, por mais que nos angustie, e nos angustia porque é o nosso valor. Então, a gente sempre tem que entender que é o valor do outro que vem em primeiro lugar. O nosso não pode interferir nisso, senão a gente erra. Fizeram algumas pesquisas para vocês verem o quanto realmente é difícil lidar com esse momento e com a nutrição, e com a dieta e a hidratação. Dos 151 profissionais pesquisados, quase 100% entendiam o que era cuidado paliativo, o que não é uma realidade no nosso serviço. Mas lá, quase 90%, 100% entendia. E olha como é engraçado, desses quase 100% que entendem o que é cuidado paliativo, pouco mais da metade entendia a relação da dieta e hidratação. E quando eles entendiam e sabiam, eles traziam como um otimismo os benefícios psicológicos da dieta. É aquela família que demanda por algum tipo de alimentação, de hidratação, como forma de cuidado. Então, esses poucos que entendiam, eles vinham como benéfico, principalmente por causa do apoio psicológico que era dado. E aí, como eu trouxe para vocês, tudo isso era visto também como valor e comunicação, estando intrínseco à hidratação, à administração de dieta ou hidratação. Se a gente não tem valor e se a gente não comunica, isso gera um dano enorme para a família. Quando eu vou tirar uma dieta, eu não chego, olho o prontuário, converso sobre valores, vou para o computador, suspendo a dieta. Eu primeiro preciso explicar o porquê que eu estou tirando. E se a família entende e compreende isso. Não é que a família decide se vai manter a hidratação ou não, mas precisa fazer sentido para eles. Eles precisam estar cientes dessa tomada de decisão. Porque senão, para mim seria muito fácil. Vou, tiro e vou embora. A enfermagem ia ficar maluca. Nutrição, mais ainda. Como tirou? Por que tirou? Quando tirou? Então, a gente precisa sempre orientar e explicar o que a gente está fazendo para que todos possam entender o caminho que a gente está trilhando. Algo que é muito comum dos profissionais da saúde esquecerem é, para nós, existem coisas muito básicas que é o nosso dia a dia. Para a família, tudo é novo. E eu faço uma provocação para vocês. Se vocês já passaram por esses momentos com outros, vocês vão ver que também, mesmo nós tendo a formação, não é simples. A gente esquece, a gente literalmente emburrece nesse momento. Porque ali é a emoção que está acima de tudo, não é a razão. Não é do seu Zé que a gente está cuidando, é do pai, é da mãe, é do irmão, é da avó, é do tio, pessoas que a gente ama. E aí aquilo que a gente fala, pô, essa família não entende que a dieta não tem efeito nenhum, que não precisa, é onde a gente se pega, nós com aquela colher, come mais uma, vai só mais metadinha, porque é a forma que a gente sabe cuidar. Por mais que a gente saiba que não vai trazer benefício, naquela hora a gente não está vendo benefício, a gente está vendo o cuidado que a gente é capaz de dar. E é por isso que a gente, às vezes, briga, reclama, xinga com quem quer cortar a nossa dieta ou a hidratação. Esse outro estudo traz com relação aos últimos 7 dias de vida, que é o que o Guilherme traz. Eu fico na dúvida se ali está sendo benéfico, se eu estou indo além ou não, mas é algo que é muito difícil da gente poder prever, porque o processo ativo de morte, ele se dá 2 a 3 dias antes do falecimento é que ele se inicia. 7 dias antes, às vezes a gente não tem essa previsão. A gente sabe que está próximo, mas nem sempre tão próximo. Então a gente não tem tanto estudo baseado nisso, nesses 7 dias. Mas o que a gente sabe é que, nesses pacientes com PPS mais alto, mais baixo no caso, com um prognóstico muito ruim, com uma expectativa de dias a semanas, a dieta e a hidratação
não cabem, elas não vão trazer benefício. Isso está muito claro. A gente vê que não tem nenhuma melhora do organismo ou uma resposta maior à terapêutica, nada. O que vai ter é um benefício psicológico para esse paciente, para essa família, que continua sentindo que está cuidando, que está hidratando e que está alimentando. Então, de uma maneira mais prática, bem resumida, como vocês viram esses artigos todos que eu trouxe, eu só pus os highlights ali, mas o que a gente tem num paciente em fase final de vida, o que os experts trazem? Se ele tiver uma desidratação presente e uma sobrevida estimada em mais de uma semana, a hidratação ela é tolerável. Mas se a gente olha e vê esse paciente decaindo, piorando a cada semana, nessa última semana, apesar da gente não ter a certeza de que vai ser a última semana, mas a gente vê que a deterioração é rápida, e a gente imagina que está próximo, ou num processo ativo, nas últimas 48, 72 horas de vida desse paciente, a hidratação é proscrita. Não vai mudar, até pela própria definição de processo ativo de morte, que a gente sabe que não tem nada que a gente faça que reverta. Então, nesses casos, o objetivo é garantir o conforto desse paciente. É não gerar uma congestão, é não gerar um edema, não gerar um empachamento gástrico, vômito, broncoaspiração, cialorreia, porque tudo isso vai trazer ainda mais malefício, não traz benefício. Mas isso, é claro, para nós, técnicos, não para a família, que é emoção. E é nossa função mostrar para essa família que não tem ganho e o porquê de não ter ganho. E isso leva tempo. Por isso que o cuidado paliativo é chamado nesses casos onde tem esse embate. Porque a gente fica meia hora, 40 minutos, uma hora, dependendo 2 horas, porque cada hora chega um familiar, eles não chegam juntos, mas a gente vai ali junto, conversando, explicando e mostrando. Mas é algo que ainda é um tabu perante a nossa sociedade. Então, quando vocês tiverem dúvidas, lembrem dessas aulas, perguntem, João, como é que é isso? Como é que é aquilo? O que você acha? O que você não acha? Até porque, Guilherme, tem também, quando você falou de prognóstico, tem vários estudos da Harvard, de Stanford, que mostra que quanto mais a gente cuida do paciente, mais a gente erra o prognóstico. Quanto mais próximo, mais vínculo a gente tem, pior fica de cuidar. É como se a gente fosse virando família daquele paciente. Então, para médicos que cuidam de doenças crônicas, que acompanham por anos, eles têm uma dificuldade muito grande de perceber que chegou ali no momento final, que chegou no limite. Então, ter uma equipe diferente auxilia e ajuda a ter esse olhar, porque esse vínculo não existe. Ou uma equipe de cuidados paliativos que, mesmo com o vínculo, a gente tem várias estruturas, vários scores, como a Mayara trouxe, que a gente vai avaliando e, por mais que a gente se apegue, existem números que nos puxam um pouco mais para a realidade. Então, deu dúvida? Chamem a equipe, conversem, a gente tira as dúvidas, a gente vai, acolhe as angústias do paciente, da família e de vocês. A gente tem angústia, porque a gente está ali para fazer o melhor. Mas, às vezes, a gente não entende que o que a gente entende como melhor não é o melhor para o outro. Mas aqui a gente se coloca à disposição para poder assessorar e auxiliá-los. Então, o que eu tinha para passar para vocês era isso. No que precisarem, estou sempre à disposição. Obrigado mais uma vez para a equipe pelo convite. Ai, parabéns pela aula maravilhosa. Eu tinha várias perguntas que foram, inclusive, respondidas, assim. Eu acho que, para mim, como oncologista, e a gente que faz muito GI, tem duas situações que, para mim, pegam mais. A relação com a família, isso tudo, às vezes a família não tá tão de acordo. Eu acho que isso com muito diálogo, com vínculo, igual você falou que às vezes a gente até tem essa dificuldade, porque quando às vezes vocês veem o paciente ali na enfermaria, o fulano de tal que tá ali naquelas condições que o onco tá mantendo. Pra gente, esse paciente chegou às vezes ali um empresário entrou na sala e trabalhando e conversando, e a gente sabe quem é o irmão, quem é a irmã, quem é o primo. Então, às vezes, tem realmente essa dificuldade de enxergar, mas com a família, às vezes, vai melhor. Uma dificuldade que eu tenho muito é que a gente faz, nossos pacientes, eles obstruem muito.
Então, no quadro de obstrução, para mim, é a coisa mais difícil do mundo. Porque, geralmente, quando eles entram, a gente inicia uma dieta parenteral com a ajuda da nutrologia e tenta, de alguma forma, ali, algo para reverter aquele caso. E, muitas vezes, a gente não consegue essa reversão. E aí, para mim, é sempre muito difícil. Porque uma coisa é o familiar falando, não quero, e outra coisa é o paciente, como a gente teve um caso muito recente, né, Ju? A gente acompanhou bastante junto. Eu quero tomar água, eu quero comer, eu quero me alimentar. Isso é. E aí, a minha pergunta é, porque são pacientes que demoram para fazer disfunção, então estão ali, como você falou, final de vida, mas não às vezes em processo ativo. Então, o quanto eu estou prejudicando, acho que isso até para a nutrologia, o quanto eu estou prejudicando, o quanto essa dieta parenteral segura, digamos assim, não sei se seria a palavra, esse paciente, sabe? O quanto eu estou trazendo de sofrimento. Eu acho que esse, Rasmi, é um grande desafio que a gente tem, porque a gente precisa levar em conta muita coisa para entender se a gente está dando benefício ou não. Primeiro, da parte oncológica. Uma obstrução intestinal maligna, a gente sabe do prognóstico menor que 6 meses. Então, a gente já sabe que é um paciente que vai ter uma sobrevida muito curta. Outro ponto que a gente precisa levar em conta, quando ele pede para comer, ele está pedindo para comer por quê? Qual é a fantasia que ele tem com relação à comida? É um desejo, é um prazer de comer? É uma fantasia de que ele comendo ele recupera? Ou é uma fantasia de que se ele come é porque ele não está tão ruim quanto os médicos dizem? Então a gente primeiro precisa desmistificar o que é o entendimento dele com relação à alimentação. E aí, a depender do que a gente vai encontrar, existem as condutas. Tem alguns pacientes, a gente já acompanha alguns juntos, passa uma sonda nasogástrica, vai ficar drenando o tempo todo e a dieta é liberada. Ele vai comer porque ele tem o prazer do mastigar, do sabor, do paladar, do engolir. Vai entrar alguma caloria para ele? Minimamente, talvez entre, a depender da localização da obstrução. Mas se for muito mais alta, não vai ter valor nutritivo algum, mas tem o valor psicológico que os artigos mostram. Parenteral, nesse caso, qual o objetivo? A parenteral, se a gente não alimenta uma pessoa e essa pessoa ainda tem câncer, como é que é o organismo dela? Ela está perdendo cada vez mais peso, porque a doença causa isso. E a gente sabe que ele vai perdendo energia, que vai perdendo peso, que vai ficando cada vez mais fragilizado. Então a gente sabe que isso tem uma alteração que é esperada da doença. Dar a nutrição parenteral reduz um pouco, mas não impede desse processo continuar acontecendo. Cabe a nós, de novo, entender quem é esse paciente, quais são os valores dele. Viver com uma sonda nasogástrica, drenando o tempo todo, por mais 6 meses, qual o sentido da vida para ele? É algo incômodo ou não? Ele tem algo para fazer, ou que ele gostaria de fazer antes de falecer? Antes de ter uma complicação maior? Antes de ter uma broncoaspiração ou de ter uma deterioração maior dos outros órgãos? Sim, e esse tempo é um pouquinho maior? Passa uma parenteral e permite ele executar essas tarefas que ele tanto deseja. Não tem benefício, não tem desejo, não tem um objetivo claro, a parenteral se torna um procedimento que não vai agregar valor. É um recurso mal utilizado, porque não vai trazer benefício para esse paciente. Traz tempo, mas não traz qualidade. Então, é onde a gente do paliativo consegue entender que tempo é muito diferente de como se vive esse tempo. E é onde a gente vai sempre conversando com todo mundo para entender como essa pessoa quer viver o tempo dela. Não é o nosso, é o dela. Eu, às vezes, uso uma analogia com as famílias que é a seguinte: vamos ter 15 dias de férias. Eu vou dar 15 dias de férias para vocês. Eu virei o Lício agora, e aí eu vou dar 15 dias para todos vocês. Vocês querem? E hoje eu estou tão de bom humor que eu vou pagar as férias de vocês. Vocês querem? Então, a partir de amanhã, vai ter um avião que vai pegar todos vocês. E aí eu vou deixar cada um de vocês em uma ilha diferente.
E existem várias ilhas no nosso planeta que são inabitáveis, que tem cobra cascavel, que tem aranhas venenosas, que tem tudo quanto é bicho que vocês possam imaginar, sem saneamento básico, sem restaurante, sem luxo, sem mordomia, sem nada. Vocês vão estar lá nessas ilhas curtindo 15 dias. Olha que maravilha. Vai ser ótimo, não vai? Gente, são 15 dias de férias com tudo pago. Mas eu posso chegar para vocês e oferecer 15 dias de férias tudo pago, sei lá, nas Maldivas. Faz a diferença ou não? Então, 15 dias são 15 dias, mas como se vivem esses 15 dias é muito diferente. Se eu falar para vocês, no primeiro exemplo, da ilha com um monte de bicho peçonhento, que eu mudei de ideia e que eu vou tirar vocês de lá em um dia, vocês vão chiar? Vocês vão até agradecer. Que bom, acabou essa tortura. Mas e se vocês nem chegaram na Maldivas e eu falo, não, cancelei, mudei de ideia, volta? Aí vocês vão reclamar. Então, depende muito de como a gente vive esse tempo. Mas o tempo é de cada um. Deve ter doido que gostaria de ficar numa dessas ilhas. Esse vai se apaixonar. Mas não é o gosto da maioria. E talvez não seja o nosso. Mas a gente não pode impor isso para o outro. É entender como ele quer viver esse tempo. E é de acordo com o que ele quer viver, é que a gente coloca ou não uma medicação, uma dieta, um antibiótico, um tubo, uma diálise, tudo. Tudo é assim que a gente pensa e é assim que a gente trabalha. É entendendo quem é o outro. Não é livro, não é papel, é experiência de vida. A parte da nutrição, se a Mayara quiser complementar também, existe um entendimento dentro da terapia nutricional que a gente faz terapia nutricional com um objetivo muito claro, que é nutrir o paciente e reverter o estado nutricional para, de alguma forma, colaborar na recuperação da doença. Então, esse é o objetivo da via artificial. Então, se a gente está falando de um paciente em fim de vida, né, com uma doença já incurável, fora de possibilidade de cura, se a gente for, né, usar um português bem claro, não tem indicação de via artificial, porque aquela parenteral não vai reverter o estado nutricional, a parenteral não vai reverter ou não vai fazer com que aquela doença progrida de forma mais branda. Não sei se eu fui claro, né? Não Então, a impacta no parenteral, prognóstico. ela é legal, ela funciona bem naquele paciente que você ainda está investindo no tratamento oncológico, quando esse paciente tem um prognóstico mais longo, que como o João falou e já aconteceu comigo aqui no 9, né? Eu fui passar visita, era um paciente em cuidado paliativo, com doença já avançada, e ele falou, doutor, meu filho vai chegar em 2 semanas dos Estados Unidos e vem com neto. Então eu queria estar bem, com energia para recebê-los. Então ali eu entendi um pouco também de até onde ir, né? Nesse paciente eu vou progredir um pouco a NPT, vou deixar um volume maior, porque ele quer ter a oportunidade de se despedir da família. Então tem esses 2 pontos. E a gente vê que nos nossos pacientes, assim, em final de vida, que daí caracteriza esses 6 meses, né, que acabam internando muito, interna, vai de alta, interna, vai de alta, a gente acaba solicitando a avaliação de vocês, às vezes não nem sempre muito concordantes, às vezes com as condutas, mas a gente faz, em alguns períodos, dieta parenteral para esses pacientes final de vida. E eu não sei se isso é. A gente vê que melhora um pouco e, de fato, a gente consegue mandar para casa para ficar um tempo melhor. Não sei, isso faz sentido também? Porque Eu acho que nesse ponto que você falou, que você quer entregar um paciente para a família, ele quer se despedir, João, não sei se você concorda, ele quer ter um momento final com a família na alta, é o caso que eu acabei de falar. Faz sentido, às vezes, você nutrir por um período, desde que isso não esteja causando um mal para o paciente, né? O paciente ficar hiperglicêmico, congesto, dispneico, se não está entrando dentro dessa linha, eu acho que faz sentido, mas acho que uma coisa que é muito importante a gente colocar como contraponto a gente acabou de receber esse paciente no serviço, está obstruído, mas ele acabou de chegar para a gente. Será que a gente não pode iniciar as medidas, né, passar sonda nasogástrica? Porque dependendo 48, 72 horas, esse paciente já vai aceitar uma dieta líquida, um suplemento oral, e aí eu evitei de passar um pique no paciente, iniciar uma nutrição artificial, e ali acoplar a ideia da família que aquela alimentação está mantendo, né, vivo,
porque começa a ter muito viés ali de interpretação. Então, acho que muitas das vezes a gente pode colocar o pé no freio um pouquinho. Nem se esse paciente vai ficar comigo aqui uma semana, será que a indicação da NPT não pode demorar 1, 2, 3 dias? Diferente da dieta interal, a gente não tem indicação de NPT precoce. Na verdade, é contraindicado, né? A gente tem que primeiro avaliar como esse paciente evolui em 2, 3 dias, se melhora desse quadro de suboclusão, para aí sim pensar na indicação de NPT. Então, enteral precoce, sim, essa a gente faz lá na UTI, é válido nas primeiras 24 horas. NPT precoce não tem indicação porque não tem benefício clínico. Tá? Perfeito. Alô? Tua resposta, concordo com o Renan, tem um objetivo, ele ir para casa. Então faz sentido. Mas a gente precisa ver se esse objetivo é nosso, se é dele e se é da família. Porque se alguém for contra, a gente precisa reconversar e ver se é um objetivo de todos. Porque pode ser que a família fale não. Pode ser que o paciente fale não, por mais que a gente queira. E aí, se tiver algum desacordo, é entender qual é o desacordo e ver se a dieta faz sentido ou não. E o que o Renan trouxe é algo que é muito importante. Porque o paciente chegou. Quando ele chegou, a gente sabe o que ele tem? A gente sabe como ele vai evoluir? Não. Então a gente precisa investigar, precisa conversar, precisa testar ali a terapêutica para ver se vai funcionar ou não. Quando a gente fala em fase final de vida, é porque o paciente, ele deu tudo errado no tratamento que a gente tentou para ele. Por isso que a gente fala de fase final de vida. Processo ativo de morte é a certeza escancarada que nada funcionou. Mas antes disso, é um paciente que a gente ainda está tratando. É um paciente que ainda tem benefício da tentativa de tratamento, desde que o tratamento faça sentido. Não adianta a gente querer dar comida se o paciente fala, não quero mais comer. E uma coisa que eu esqueci de comentar, que eu acho muito legal. A maioria das pessoas vem a diálise do tipo, tirei diálise e dá 2 dias o paciente morre. Estudos mostram que é pelo menos 2 semanas de média de sobrevida naquele paciente realmente dialítico, que ele não fica sem dieta, sem diálise, que ele não tolera. Não é aqueles que faz uma vez ou outra, mas é aquele 3 vezes por semana certinho, que passou um pouquinho ele já descompensa. 2 semanas, não é tão rápido. E dieta é a mesma coisa. Aqui no 9 de julho a gente teve uma paciente que ela tinha uma demência super avançada, uma condição refratária a todos os tratamentos possíveis, e nós suspendemos a dieta, porque ela não tinha cognitivo. Ela ficou 48 dias, sem hidratação e sem dieta. 48 dias. Então, não é tão rápido, tirou, morreu. Porque essa é uma fantasia que alguns familiares e pacientes têm. Doutor, pode tirar tudo, que assim eu morro e acaba tudo isso. Talvez você fique 2 meses assim. Só que a cada dia que passa, e se a gente não conversa, essa expectativa vai sendo quebrada e outras fantasias vão sendo criadas. Porque a expectativa de, eu paro tudo agora, semana que vem eu já estou morto. Aí semana que vem eu estou igual. Não mudou nada. Estou um pouco mais debilitado, mas eu continuo ali fazendo o que eu fazia antes. Será que eu fiz certo? Será que essa equipe sabe o que está fazendo? Eles têm certeza? Será que não é diferente? Então a gente precisa explicar, é função nossa dizer que não é tão simples, não é um botão de liga e desliga que vai resolver ou que vai acelerar ou retardar o processo de morte daquela pessoa. O processo vai vir no tempo dela, não é no nosso. E aí a gente vai sempre realinhando, reforçando para que isso esteja claro para tudo e para todos. Ver o que que ela acha, como colega para aí. Se você tiver com um paciente com uma doença neurológica, já um PPS de 30, um pouquinho mais, esse paciente tem uma lesão por pressão sacral extensa, é um paciente que se incomoda ainda com essa lesão, sente dor, né? Já está acompanhando com o Dr. João, com a estômato. Você deixa esse paciente na meta para paciente crônico com lesão por pressão? Como que você maneja isso? Ou você vai deixar um volume mais reduzido pelo fato dele estar em cuidado paliativo? Eu deixaria num volume mais reduzido, justamente porque ele já tem um score ali de prognóstico de doença que deixa ele
que a gente sabe que atingir meta não vai trazer benefício, né? E aí faria manejo desse incômodo, dessa dor, do que ele tem da lesão de pressão de outra maneira. Porque a gente sabe, pela experiência e pelas evidências, que não vai responder, né? Ele não vai cicatrizar, porque ele precisa de outras coisas além da terapia nutricional para poder cicatrizar aquela lesão, né? E se fosse numa situação que ele atingisse a meta, 50 ml hora na bomba, e está tolerando bem, ele sendo um paciente que está em fase final de vida com lesão por pressão, você mantém, diminui? O que você acha? Acho que dá para manter. Esse paciente tem uma boa tolerância, dá para manter e reavaliar diariamente os sintomas que ele possa vir a ter de intolerância para reduzir essa dieta. Exato, e você mostrou um slide bem interessante, que é a da avaliação do prognóstico, né? 6 meses à frente, próximo disso, você pode manter uma meta do paciente normal, né? Conforme os guidelines, e avaliar a tolerância, né, João? Não sei se você concorda. O paciente não está tolerando 50, tolera 40, tolera 35. O cuidado que a gente tem que ter é para não achar que todo paciente em acompanhamento com cuidado paliativo ele tem que ter uma meta mais reduzida. Então, a gente tem que ir lá, olhar a evolução do João, lá no final ele vai fazer a classificação do PPS, né? E a gente vai entender em que fase esse paciente realmente está, para a gente pensar num trofismo, senão a gente tem muito viés, né? Ah, o João está acompanhando, ok, então eu já coloco lá 100 metas rígidas na minha conduta. E aí não é o que o guideline recomenda, né? Então, a gente tem que avaliar caso a caso, se possível, sempre conversar com a equipe de onco, se for o caso, o João, para entender se é realmente uma fase final de vida ou ainda está se definindo, né? Tipo, só o fato do paciente estar com a gente já tem indicação de não dar dieta, de não fazer, não atingir uma meta calórica? Não, porque de 2017 para cá, a OMS trouxe uma nova definição de cuidados paliativos que diz que a gente pode e deve estar desde o diagnóstico de qualquer doença que ameace a vida. E isso não impede do paciente de ser submetido a tratamento modificador de doença. Ele vai fazer, se for oncológico, químio, rádio, cirurgia, imuno, o que tiver para fazer para controlar a doença. E a gente vai estar junto, cuidando da parte física, social, emocional e espiritual, evitando que ele tenha os sintomas da doença ou efeitos colaterais da medicação. Não é porque estamos juntos que ele está impedido de ser levado para uma UTI, de ligar droga, de receber antibiótico, uma parenteral. Tudo vai depender do momento de doença desse paciente e dos valores dele. Então, isso é importante. Não é porque ele está em cuidados paliativos sendo acompanhado que ele não tem indicação de fazer nenhum outro tratamento. Então, excelente, Renan. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Bom. Então, eu queria agradecer a equipe de nutrologia pelo convite de estar aqui hoje. Vim mais para aprender também do que qualquer outra coisa. Muitas das dúvidas que a gente tinha foram retiradas. Eu acho que tem sido muito legal esses eventos e reforçando a questão que a gente sempre fala em todas as nossas aulas, em todas as nossas reuniões, esse trabalho multi, né? A gente tem uma equipe que a gente se dá bem, que a gente pode conversar, trocar experiências, e isso é muito importante. E qualquer coisa que precisar, a gente está à disposição. Obrigada, gente.